Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. No nosso vídeo de hoje, nós vamos entender que não é tão simples e quais as melhores alternativas para que você possa investir bem o seu dinheiro quando a gente fala numa taxa básica de juros de 15% ao ano. Então é aquele famoso 1%. Mas a gente vai perceber que não é tão simples como às vezes parece e que existem sim boas alternativas de investimento, sobretudo quando a gente pensa no médio e longo prazo. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido, peço que você compartilhe, clique aqui em curtir, já siga o nosso trabalho aqui no YouTube e vamos lá, vamos pro vídeo, pessoal! Então, muitas pessoas têm visto aí taxa de juros básica batendo nas alturas. Então parece que está fácil ganhar dinheiro hoje, está fácil alocar uma carteira de investimentos, mas eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes que você pode melhorar dentro da sua carteira de investimento, para que você possa aproveitar esse momento, mas sobretudo que você possa surfar em outras classes de ativos que podem se valorizar depois que essa taxa de juros começar a cair. É exatamente isso que a gente quer mostrar para vocês hoje. Então, pessoal, preste atenção como que a gente vai desenvolver esse raciocínio aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui seja a sua carteira de investimentos. Então, se você acompanha o nosso trabalho, você sabe que dentro dessa classe de ativo aqui, nós vamos ter renda fixa pós-fixada, nós vamos ter aqui renda fixa pré-fixada, né? Nós vamos ter aqui investimentos também de renda fixa indexados aqui à inflação, tá? Ao IPCA. Nós vamos ter uma classe aqui, uma parte. Vamos lembrar que os percentuais dessa classe não são esses. Isso depende de cada perfil, depende de cada investidor, dos objetivos, tá? Mas além disso, a gente também vai ter aqui ações. Vou colocar, na verdade, renda variável, tá? Então, renda variável no Brasil e investimentos no exterior, tá? A nossa carteira de investimentos, a carteira da Milionários, em alguns casos, a gente vai incluir também, num percentual menor, vamos colocar fundos de investimentos aqui, né, que vão ali replicar ali o crédito privado, tá? E alguns fundos de investimento multimercados, tá bom? Então são classes de ativos que num percentual menor, normalmente a gente pode colocar dentro dessa carteira de investimento também. Lembrando que os percentuais não são esses, é apenas para ficar mais didático. Mas vamos imaginar dentro dessas classes quais alternativas que nós temos, quais oportunidades que nós temos, né, para a gente alocar melhor a nossa carteira de investimento. O primeiro ponto que nós temos que entender aqui, pessoal, eu vou colocar em vermelho aqui. Para cada classe dessa daqui, isso aqui é super importante. Para cada classe dessa daqui, tá, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um percentual. Então, renda fixa pós-fixada, por exemplo, nós vamos ter 40%. Pré-fixado, por exemplo, nós vamos ter um percentual de 15%. Lembrando que esses percentuais são apenas didáticos, não é esse o percentual que você tem que colocar na sua carteira. Vai depender dos seus objetivos, do seu perfil. Mas você tem que entender que, se esse aqui é o percentual definido na minha política de investimento, esse é o percentual que eu tenho que buscar sempre dentro da minha carteira. Então, se em algum momento esse percentual foi para 42, ou seja, eu preciso recompor e voltar para 40. Se esse aqui que era de 15 foi para 12, eu preciso recompor e voltar com esse meu percentual ali para 15. Então, isso, pessoal, é o primeiro ponto que você tem que entender quando a gente pensa numa alocação de carteira. E isso para todas essas classes de ativos. Esse é o primeiro ponto. Então, eu quero te chamar a atenção, é onde que a gente pode alocar, quais as classes que a gente pode colocar o nosso dinheiro num cenário onde a taxa de juros está 15%, a inflação está ali, ó, acima do teto da meta, tá? Qual que é o cenário, quais alternativas que a gente tem? Primeiro, o que vai acontecer em 6 meses, um ano, com dólar, com bolsa, com CDI, com Ibovespa? Ninguém sabe. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Ninguém sabe o que vai acontecer com esses indicadores macroeconômicos no Brasil e no mundo daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2. Então perceba a importância de a gente trabalhar com os percentuais, tá? Então, quero dizer que se o meu percentual de 40 foi para 42, essa classe de ativos se valorizou e ou eu não vou comprar mais dessa classe, ou em alguns casos eu posso até, inclusive, vender para recompor o meu percentual anterior. Mas a atenção que eu quero chamar, pessoal, é o seguinte: essa classe de ativo pós-fixado, ela está dando um bom retorno.
15% ao ano. Então os investimentos pós-fixados são aqueles que acompanham ali, né, a taxa básica de juros. O meu pré-fixado, a gente começa a perceber, pessoal, que aqui pode haver, né, algumas alternativas, a gente travar o nosso recurso por um tempo um pouco maior. Mas o que você vai perceber é que muitas vezes não há muitas alternativas para você travar seu dinheiro no longo prazo, tá? Então aqui não é uma classe que eu digo que você tem muitas alternativas no pré-fixado, não seria o caso, tá? O indexado à inflação, pessoal, sempre é uma classe interessante a gente ter numa carteira de investimento, tá? Então assim, por exemplo, para o investidor mais arrojado, essa classe de ativo aqui, ela pode muitas vezes estar muito próximo dessa classe do pós-fixado. Por quê? Porque ela, além de ter uma volatilidade, ela entrega bons retornos ao longo do tempo, tá? Mas é que também não tem muito o que fazer. Agora eu quero chamar a sua atenção, pessoal, para essa parte aqui de exterior, tá? E aqui eu vou falar de dólar. Aqui eu vou falar de ouro, tá? E ações Brasil. O que acontece, pessoal? Embora o nosso Ibovespa, né, se a gente vê o nosso índice da Bolsa Brasileira, ele está batendo nas alturas, você vai perceber que a gente tem boas empresas na Bolsa que ainda estão baratas. E comece a perceber que se a gente está com a Bolsa Brasileira que está batendo os recordes aqui na máxima, tá? Mas ainda tem boas empresas com bons preços, por exemplo, para eu entrar, isso quer dizer que quando essa taxa de juros começar a subir, a gente provavelmente vai ver um movimento de alta na bolsa. Então, se você tem 10%, 12%, 5% nessa classe de ativo, é importante que você esteja com esse percentual. O que você definiu nessa política de investimento, tá? E aqui, pessoal, por exemplo, dólar começou a ter uma queda, tá? Ouro, ele teve uma valorização grande nos últimos tempos, talvez não é o caso de eu aumentar minha exposição, aumentar meu percentual, mas o dólar, eu acredito que faz muito sentido você recompor e voltar para o seu percentual. Por quê? Porque esse ativo teve uma queda nos últimos tempos. Então perceba, pessoal, que se eu tenho uma classe de investimento, se eu tenho uma política de investimento com percentuais claros, eu preciso começar a aportar recurso onde está abaixo da minha política de investimento, tá? E eu chamo sua atenção para alguns pontos, por exemplo, dólar e bolsa brasileira. Eu acredito que tem espaço para esses ativos começar a performar melhor. Embora os dois ativos, né, muitas vezes eles caminhem em sentidos opostos, no médio e longo prazo eles tendem a valorizar e trazer proteção para sua carteira de investimento. Agora um ponto que eu quero chamar bastante sua atenção. Como eu falei, a gente tem essas classes de investimento aqui, fundos de investimento de crédito privado e fundo de investimento multimercado na nossa carteira. Esse fundo de investimento multimercado, ele tem um custo alto. Tá? Então, normalmente a gente contrata um gestor, a gente contrata uma equipe, né, para gerir o nosso recurso, mas a gente vai pagar um valor alto, um custo alto para eles. Então perceba que se eu tenho um cenário que ele é tão favorável, eu posso diminuir meu percentual aqui, por quê? Porque ele é custoso, e distribuir dentro dessas minhas classes de ativo. Tá? O fundo de investimento de crédito privado, o que eu chamo a sua atenção é que quando a gente fala de uma taxa de juros de 15% ao ano, eu quero dizer que esses títulos que lastreiam os investimentos em fundo de investimento de crédito privado aumentam o risco de inadimplência desses títulos. Tá? Então também sugiro que talvez você possa pensar aí em diminuir a exposição tanto em um como em outro dessas classes de ativo. Lembrando que se você investe ali, e provavelmente você investe através de uma corretora e é ali assessorado, né, por um agente autônomo de investimento, você provavelmente vai ter essas duas classes de ativo aqui com peso relevante dentro da sua carteira de investimento. Então cuidado porque a gente aumentou muito o risco de inadimplência, e o outro, no cenário onde está bom para a gente começar a investir, a gente está delegando para um profissional que cobra um valor alto para investir ali o nosso recurso, coisa que você, e aqui está o nosso trabalho, que é nosso trabalho é te mostrar, pegar na sua mão para que você possa começar a investir melhor, e o papel que você pode desenvolver dentro da sua carteira de investimento, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido. Se ficou com dúvida, deixa o comentário, vou ter maior satisfação em respondê-los. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!